Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Pocopetes e estou aqui porque quero trazer uma palavra para você, né? Um conhecimento, talvez, uma curiosidade, como queira, mas é algo realmente impressionante, né? Algo muito importante. E às vezes a gente, ao analisar as escrituras, a ler os textos, a gente acaba não levando muito em consideração, a gente acaba não prestando muita atenção, né? Veja só, eu vou ler aqui para vocês uma passagem de Marcos 5, de 25 a 29. Tá? Aqui é aquela passagem da mulher com o fluxo de sangue, aquela passagem que você conhece muito bem, já ouviu falar muitas vezes, provavelmente já ouviu muitas pregações a respeito disso. Então eu vou ler aqui para você. Olha só, a palavra diz assim, na minha versão, né? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então veja que você tem uma mulher com fluxo de sangue e durante 12 anos ela não é curada. Você vê que ela visitou vários médicos, digamos assim, na época, gastou praticamente tudo que tinha e não ficou curada. Mas ela ficou sabendo de Jesus e ela falou o seguinte: se eu só tocar nas vestes dele, nas bordas ou na borda das vestes dele, eu vou ser curada. Vejam, pessoal, como é importante, né? E nesse caso, veja a fé dessa pessoa. Agora, como ela tinha tanta fé e como ela poderia saber que se ela tocasse na borda das vestes de Jesus, como que ela seria curada, né? Por que ela seria curada? Bom, isso nos remete a alguns textos que nós temos em Números e Malaquias, tá? Porque é o seguinte, pessoal, ela tinha certeza, porque ela provavelmente conhecia os textos antigos e sabia que se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, aquilo seria colocar as mãos, encostar nas vestes de Jesus, aquilo seria suficiente para ela ser curada. Tá? Como que a gente sabe disso? Quando você vem aqui em Malaquias, vamos lá, eu vou falar aqui para vocês, Malaquias 4, capítulo 4, versículo 2, Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte, bom, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Veja o que ele diz aqui, ó. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação e trará debaixo das suas asas. Muito bem. Quando você vê esse texto lá no original, quando ele usa a palavra asas, a palavra que está lá, né, se não me engano aqui está acho que em hebraico, quando ele usa essa expressão também serve para a borda. Então, a asa aqui que ele está dizendo não é a asa de sair voando, tá? A asa aqui no texto ele está falando das bordas das vestes, tá? Que tem o mesmo significado, que usa-se a mesma palavra. E aí você fala assim, tá, mas o que isso significa? Bom, vamos lá para o texto de Números, tá? Em Números, ele fala aqui, ó, capítulo 15, a partir do versículo 37. Ele diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vós estarás, para que os vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e o façais. Ou seja, Deus fala para Moisés para que os filhos, né? Ou seja, para que os judeus, então vamos falar assim, o povo hebreu na época, para que eles colocassem nas vestes aquelas franjinhas. E dentre essas franjas tinha uma franja azul. Essas franjinhas chama-se tzitzi. Eu acho que é assim a pronúncia, tá? Então, tzitzi. Ou seja, todos os judeus, você já deve ter reparado, até hoje eles usam, tem umas franjinhas, tá? E uma delas é azul, tá? Justamente com a finalidade
de que ao olhar isso, né, ao olhar essas franjas, eles se lembrem da criação. Então veja que Deus fala isso, né? Aí você vem lá em Malaquias e aí ele diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas. Salvação trará debaixo das suas asas, ou trará debaixo das suas franjas, nas suas vestes. Então, quando você lê Marcos, Marcos 25, falando da mulher com fluxo de sangue, ela sabia que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, se ele fosse realmente o Messias, ela seria curada. Ela tinha fé, ela tinha certeza disso. E ela o fez e foi curada. Já pensou em segurar nas vestes de Jesus? Já pensou em segurar nas franjas das vestes de Jesus? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Tchau.